Muito bem, sobre a saúde mental, o que as pesquisas dizem a esse respeito? Vamos fazer um breve panorama aí sobre este tema. Como o Jean falou, nosso objetivo não é uma revisão exaustiva, até porque o tema do Congresso não é falar tanto de pesquisa teórica, mas é só para dar um embasamento que justifica tudo que nós estamos discutindo no Congresso, né? Ou seja, justamente porque a espiritualidade impacta a saúde de um modo geral positivo, mas também negativo, é que nós, como profissionais de saúde, temos a obrigação ética e científica de abordar este tema, ok? Bom, sobre definições, há uma série de questões aí sobre definição, mas em linhas gerais, quando se fala de espiritualidade, a gente está falando de uma busca que está ligada fundamentalmente com o sagrado e o transcendente, né? A noção de sagrado e transcendente é crucial no conceito de espiritualidade, e esse sagrado e transcendente, essa busca pode ou não ocorrer dentro de uma comunidade, de um grupo que compartilha crenças e práticas. E esse grupo é a religião, o envolvimento com a religião, que é um sistema organizado de crenças e práticas, para buscar essa aproximação com o sagrado e transcendente. Ou seja, a religião são as instituições em torno da ideia do sagrado. A maior parte das vezes, essa busca da espiritualidade ocorre dentro do ambiente religioso, mas pode também ocorrer fora deles. E do ponto de vista de pesquisa, quando a gente fala de... A maior parte dos dados que o Giancarlo apresentou, que eu vou apresentar, estão investigando religiosidade, porque é mais fácil de estudar, e de um modo geral as perguntas mais comuns, mais utilizadas são: qual a frequência que a pessoa tem a uma prática religiosa? A frequência que ela vai a um serviço religioso, à igreja, à missa, ou ao centro, seja onde for. Qual a frequência que ela vai? Essa é uma prática. A outra, frequência de oração. Outra, o modo como a pessoa lida com a religiosidade, que é o coaching religioso. Essas são as principais perguntas que se usa como preditoras de religiosidade. E nós sabemos que é um alto nível de religiosidade da população brasileira. Só para a gente ter uma ideia, esse aqui é um levantamento nacional, é uma amostra que representa a população brasileira, e nós vemos que apenas 5% dos brasileiros falam que não possuem uma religião. Mas mesmo esses 5% não quer dizer que são ateus. Segundo o próprio Datafolha e o próprio censo, que se declaram ateus é apenas 1% da população brasileira. Tá? Então isso tem aqueles que têm alguma espiritualidade, mas não tem uma religiosidade. Isso também existe. Outro dado importante do Brasil, a ideia de frequentar mais do que uma religião ao mesmo tempo. 10% dos adultos frequentam mais do que uma religião ao mesmo tempo. Outro dado interessante, de novo, sobre frequência religiosa: 1/3 dos brasileiros, 37%, frequenta um grupo religioso pelo menos uma vez por semana. Sem dúvida, não há nenhuma outra atividade social, não obrigatória como trabalho e estudo, que tanta gente faça com tanta frequência. Então, é a principal atividade. E mesmo entre adolescentes, uma amostra brasileira, representativa da população brasileira, 1/3 dos adolescentes frequentam um grupo religioso pelo menos uma vez por semana. E vários estudos mostram, outros levantamentos do Ministério da Justiça e outros no Brasil também mostram, que é a atividade social mais frequente dos jovens. Tem mais jovens que vão toda semana na igreja do que vão toda semana na balada, só para vocês terem uma ideia. Ou toda semana no shopping center. Mas engraçado, nunca tem na Malhação alguém indo na igreja. Você nunca viu na Malhação. Já viram na Malhação isso? Não. Então, quer dizer, cuidado com os estereótipos que são passados. Quando você vai ver os dados, as coisas não correspondem. Muito bem. Então, existe também uma ideia, uma das barreiras à ideia de ciência e religião, isso aqui é só uma introdução também, é uma ideia de que existe um eterno conflito. Nós temos uma ideia de um eterno conflito de ciência e religião. Ciências estão sempre brigando, a religião está sempre perseguindo a ciência, todo cientista surge porque ele luta contra a religião e tudo mais. Hoje em dia, aqui são alguns estudos publicados por uma das principais universidades do mundo, Harvard, Oxford e Cambridge, sobre grandes estudos históricos atuais que estão minando essa visão simplista, mostrando que a coisa é muito mais complexa do que se imagina. E, na realidade, as relações ciência e religião, frequentemente, são muito mais positivas do que negativas. Só para a gente dar uma ideia, a revolução científica, no Renascimento, logo depois dali, com Kepler, Galileu, Newton, Francis Bacon, aquele pessoal todo que fez a revolução científica, a imensa maioria deles não só era religioso,
como tinha motivações religiosas para poder fazer a ciência. Eles se enxergavam como sacerdotes de Deus, tentando estudar a criação. E ao estudar a criação, você entende o Criador. Então, só para a gente poder ver que a história é um pouco mais complexa, não negando, claro, que houve momentos de dificuldade, conflitos e tudo mais. Tá certo? Muito bem. E só para finalizar essa conclusão inicial, o maior pesquisador no mundo na história da religião e ciência, que é Ronald Numbers, publicou um livro de Harvard há alguns anos atrás, e ele diz o seguinte: o maior mito na história da ciência e religião é de que elas têm estado em permanente conflito. Esse é o maior mito. Agora, teve um achado dele que eu fiquei chocado. Quantas pessoas vocês acham na história que foram mortas? Quantos cientistas foram mortos por religiosos fanáticos na história? Na Inquisição. Quantos cientistas vocês acham que foram mortos pelo fanatismo religioso porque eles eram cientistas com ideias que os religiosos não concordassem? Ideias científicas contra os religiosos. Vocês têm ideia de quantas pessoas ao longo da história da humanidade? 0. Ele comenta que nenhum cientista, até onde se sabe, perdeu a sua vida devido às suas visões científicas, devido à perseguição religiosa. Não há relato na história sobre isso. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Primeiro vamos conversar, aqui não dá tempo de aprofundar, mas quem quiser a gente pode conversar sobre isso, esse livro dele. O Ronald Numbers, tem alguns vídeos dele na TV Noops que eu vou falar mais para frente, então quem quiser acessar isso a gente pode conversar depois. Bom, então é só para mostrar que esse conflito ciência e religião é uma visão meio estereotipada e falsa, que predominou no século XX, mas hoje a gente sabe que isso não é verdade, tá? E que é possível investigar. Como o Giancarlo falou, há milhares de estudos sobre isso. Esse, o handbook do Koenig, do primeira e segunda edição, é o principal tratado que existe. Quem tem um grupo de pesquisa, quem quer conhecer, tem que ter esses livros. Cada um tem 600, 800 páginas, mais ou menos. Esse aqui revisa mil estudos detalhados feitos no século XIX, no século XX. Esse aqui, só investigando de 2000 a 2012, já achou mais 2.000 estudos. É imprescindível ter esses livros na biblioteca aí de quem quer trabalhar sobre isso. Bom, mas é uma questão muito complexa. Como o Jean falou, não é assim só bom ou mal. A religiosidade pode ser positiva e pode ser negativa. De modo geral, é positiva para a saúde, mas pode ser negativa. E é multidimensional também. Às vezes, um aspecto da religiosidade pode ser positivo, outro pode ser negativo. Temos que levar isso em consideração. Então, do ponto de vista clínico, tem que avaliar cuidadosamente como... até o professor Parham falou hoje mais cedo, não existe ou cristão, ou católico, ou espírita, ou budista. Não existe esse ser estereotipado na nossa cabeça. Cada pessoa é um católico, é um budista, é um umbandista de um jeito. Precisamos de conhecer como essa pessoa é. Muito bem. Chegando então às pesquisas, o que nós vamos destacar? Do ponto de saúde mental, as principais evidências são religiosidade, de um modo geral, o maior nível de envolvimento religioso está associado com menores níveis de depressão, está associado com menores níveis de suicídio, com menores níveis de problemas de uso de álcool e outras drogas, tá? E com melhor qualidade de vida. Esses são os principais achados. Nós vamos ilustrar esses achados com alguns estudos. Esse aqui é um estudo muito interessante, publicado no American Journal of Psychiatry, na revista de psiquiatria do mundo, em que se seguiu por 10 anos pessoas, ok? E se investigou, infelizmente também em cima aqui, mas é o seguinte: eles pegaram pessoas, filhas de pais com depressão grave. Então são pessoas que tinham um risco de depressão maior, tá certo? Então filhas de pessoas com depressão grave. E seguiram essas pessoas por 10 anos, no período de adolescência ali pra frente, seguiram por 10 anos essas pessoas. E o que eles encontraram, que esses filhos de pessoas com depressão grave, que tinham algo que consideravam que a religiosidade e espiritualidade era altamente importante para eles, eles tinham 10 vezes menos depressão ou ansiedade, 10 vezes menos chance de ter um episódio depressivo do que aqueles que não tinham. Ou seja, mesmo uma população de maior risco, o maior nível de importância da religiosidade diminuía em 10 vezes o risco dessas pessoas desenvolverem depressão ao longo de 10 anos. E nesse mesmo estudo, ou melhor, esse mesmo grupo,
um estudo também mais recente de neuroimagem, eles avaliaram a espessura cortical, a espessura do córtex cerebral, aquela camada exterior do cérebro. E se sabe que essa espessura cortical, especialmente em certas áreas, está associada com maior predisposição a transtornos mentais, entre eles depressão. E o que eles encontraram? Eles encontraram que a espessura cortical entre aqueles que consideravam a religiosidade alto nível de religiosidade contra os baixos, era o dobro nessas áreas em vermelho, que são áreas muito ligadas à questão de transtorno mental, ou seja, há um efeito biológico direto. A espessura cortical era o dobro naqueles que consideravam a religiosidade algo muito importante na vida delas. E por isso faz sentido de entender também por que eles tinham uma taxas de depressão muito menores, 10 vezes menor, nesses 10 anos de seguimento. Muito bom. Um outro estudo, agora brasileiro, também do nosso grupo de pesquisa em parceria com a USP, nós investigamos 1.500 idosos de baixa renda numa região carente de São Paulo, tá certo? Nós investigamos a prevalência de transtornos mentais comuns, depressão, ansiedade, somatizações, etc. O que nós encontramos é que o indivíduo que frequentava um grupo religioso uma vez por mês, ou mesmo uma vez por semana, ele tinha metade da chance de ter um transtorno mental comum, comparado com aquele idoso que não frequentava. Pegando a carona no que o Giancarlo falou sobre os mecanismos, um dos mecanismos possíveis é o suporte social, como ele já falou. Só que vários estudos mostram que o suporte social é maior entre o religioso, mas não é o suporte social que explica essa melhor saúde mental. Foi o que aconteceu com o nosso caso. Nós vimos que os religiosos tinham mais ou menos metade do risco de transtorno mental comum, e eles tinham melhor suporte social. Amigos próximos, parentes, vizinhos, contato com eles e tal. Mas, quando a gente controlou o impacto do suporte social, não alterou a correlação. Ou seja, o idoso religioso tinha melhor suporte social e tinha melhor saúde mental. Mas ele não tinha melhor saúde mental porque ele tinha um melhor suporte social. Ou seja, há outros mecanismos que a gente precisa explorar. Agora, um outro transtorno mental importante, o transtorno bipolar. Né? Esse aqui também é um estudo do André Stroppa, professor também aqui da universidade. Esse foi o mestrado dele. Nesse mestrado, nós investigamos 168 pacientes com transtorno bipolar em tratamento no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o que nós encontramos foi o seguinte: os indivíduos que tinham coping religioso positivo alto, eles tinham 4 vezes menos depressão, num estudo transversal, 4 vezes menos depressão do que aqueles que tinham coping religioso positivo baixo. Nós encontramos também que religiosidade intrínseca, uma religiosidade verdadeira, um comprometimento sincero religioso, estava associado com 5 vezes menos chance de depressão. E também com melhor qualidade de vida. Mas sempre tem o lado negro da força, nós temos que compreender isso também. 30% dos pacientes referiram alguma discordância religiosa em relação ao tratamento. Esse é um problema. E o coping religioso negativo, ele se associou à pior qualidade de vida psicológica. O mais interessante é que acabou de terminar esse doutorado, esse foi o mestrado, o doutorado foi defendido no mês passado. Nós seguimos por 2 anos esses pacientes. O que será que aconteceu com eles após 2 anos de seguimento? Aconteceu o seguinte, que fundamentalmente esses pacientes ao longo dos 2 anos, eles aumentaram um pouco o nível de religiosidade deles e o nível de depressão diminuiu muito. Eles conseguiram, com um tratamento adequado, certo, estabilizaram bastante o humor desses pacientes ao longo do tempo. Mas isso é tão bacana. Nós sabemos, em termos de psiquiatria, por exemplo, o paciente estava deprimido. Ele pode não estar mais deprimido, mas não quer dizer que ele voltou a ficar bem de verdade. Ele pode não estar triste, não estar desanimado, mas ele não tem mais aquela qualidade de vida, aquela empolgação, aquela funcionalidade que ele tinha antes. Então, hoje em dia a gente chama de recuperação plena, voltar à plena funcionalidade. E o que nós encontramos que foi muito interessante? Mesmo esses pacientes, após 2 anos, estarem praticamente sem depressão, estarem eutímicos, havia uma grande diferença em qualidade de vida nesses pacientes. E o que não foi a nossa grande surpresa, e muito interessante, o coping religioso positivo se associou com 10 pontos a mais em qualidade de vida física, mental, social e ambiental
2 anos depois. Quer dizer, o paciente bipolar que tinha maior coping religioso positivo no começo do estudo, 2 anos depois, ele vai ter 10 pontos a mais na escala de qualidade de vida, que é o RUCOL. O lado negro da força agora. O que tinha coping religioso negativo tinha 20 pontos a menos de qualidade de vida. Então, o coping religioso pode ser a bênção e a maldição ao mesmo tempo, se for bem ou mal utilizado. Então, ou seja, nesse aspecto, a grande vantagem do coping religioso negativo é bem menos frequente do que o coping positivo. É bem menos frequente. Mas aqui no nosso caso, quanto frequente, ele foi mais potente em termos de pior qualidade de vida do que o coping positivo. Então, daí a ideia da importância. Temos uma visão muito simplista da religiosidade, precisamos de compreender isso de modo mais abrangente. Ok? Aqui um outro estudo, o estudo de doutorado da Janaína, que vocês estão vendo, ela apresentou já o curso, está por aí na organização. Nós seguimos também, por 2 anos de seguimento, pacientes em hemodiálise. Nós sabemos que hemodiálise é algo extremamente difícil, né? É uma coisa que tem uma série de impactos sobre o indivíduo, restrições, etc, etc, etc. E nós investigamos o nível de felicidade desses pacientes. Nós estamos preocupados muito na questão da saúde positiva também, né? Não só o cara não está mal, mas ele está bem. Felicidade. E é possível estar feliz fazendo hemodiálise. Nós estamos estudando isso. E o que nos impressionou profundamente: as variáveis físicas, idade, nível de comorbidades, tem diabetes, hipertensão, outras coisas, tempo que ele faz diálise, há quantos anos, nível de anemia, qualidade mesmo da própria hemodiálise, nenhum desses se relacionou com a felicidade dos pacientes. As variáveis clínicas, físicas, não se relacionaram com a felicidade do paciente. As 2 variáveis que realmente impactaram a religiosidade, a felicidade, foram a religiosidade intrínseca e privada e o senso de coerência, a capacidade de dar sentido ao que está acontecendo e sentir que tem recursos para enfrentar. Então, isso mostra de modo muito claro, está aqui em primeira mão o resultado aí, da Janaína nesse sentido. Muito bem. Uma outra área muito estudada, talvez a mais estudada, além da depressão, em termos de religiosidade e saúde mental, é o uso e abuso de substâncias. Então, a relação inversa, né, de quanto maior o uso maior o uso religioso, menor o uso de substância, é muito consistente. E principalmente, inclusive, a população adolescente, população de grande risco, nós sabemos. Né? Então, o nível de religiosidade é extremamente importante, é considerado um dos principais protetores contra problemas de álcool e drogas nos adolescentes, a religiosidade. E esse aqui é um estudo também em parceria, em que nós investigamos 12 mil estudantes universitários por todo o Brasil. 12 estudantes universitários. E, em linhas gerais, o que nós encontramos foi que aqueles que não tinham envolvimento religioso tinham mais ou menos o dobro de chance de uso de álcool, tabaco, maconha e outras drogas, em média. O dobro de uso. Tá? Então esse é um outro dado também de modo bastante sustentável. Esse é um outro estudo que foi publicado recentemente, há 1 ano mais ou menos, tá? É uma equipe de Harvard que publicou. Eles seguiram, olha o estudo, eles seguiram 89 mil enfermeiras, é um estudo com enfermeiras, quase 90 mil, 89.700, 90 mil enfermeiras, de 96 a 2000, vocês imaginam que é seguir por 14 anos 90 mil pessoas? Coisa pra gente grande, né? Assim, é coisa assim, 90 mil pessoas seguidas por 14 anos, tá? Muito bem. Esse estudo publicado na Journal Psychiatry. E o que eles encontraram? E foram investigar taxas de suicídio. Taxas de suicídio, ok? E eles encontraram que as pessoas que nunca frequentavam, em comparação com as que frequentavam pelo menos uma vez por semana, quem nunca frequentava, durante os 14 anos de seguimento, morreu 7 vezes mais de suicídio. Ok? Dessas 90 mil enfermeiras, que foram seguidas por 14 anos, aquelas que não frequentavam nenhum grupo religioso, ao longo dos 14 anos morreram 7 vezes mais de suicídio do que aquelas que frequentavam pelo menos uma vez por semana. Não há, que nós conheçamos, nenhum outro fator
de risco ou protetor, um tamanho de efeito tão grande para suicídio. Okay? Muito bem. E aí, voltando à questão dos mecanismos. Entre os mecanismos propostos pelo qual a religiosidade pode reduzir as taxas de suicídio estão: nós sabemos que 90% dos suicídios têm transtorno mental junto, 90% a 95%. De um modo geral, depressão, uso de álcool e outras drogas. São dois dos grandes problemas. E outro grande problema também, risco de suicídio, é suporte social baixo. Sobre isolamento social, você não se sentir pertencer, etc. E tal. E nós sabemos que a religiosidade diminui a depressão, diminui o uso de substâncias, nós já falamos, e melhora o suporte social. Então eles testaram isso. Será que se eu ajustar para integração social, consumo de álcool e depressão, eu consigo explicar essa queda? E o que eles encontraram foi semelhante ao nosso estudo com idosos em São Paulo. De fato, as enfermeiras que frequentavam um grupo religioso, elas tinham menos depressão, elas tinham menos problemas com o uso de álcool e tinham melhor suporte social. Mas não era por causa disso que elas morriam menos de suicídio. Ou seja, há outros mecanismos que nós precisamos compreender ainda. Tá? Então, como o Jean falou, o mecanismo é um dos grandes calcanhares de Aquiles da pesquisa nossa. Como que a gente vai encontrar esse mecanismo? Esse estudo realmente é muito interessante de se analisar. Bom, acho que o que eu queria colocar, acho que fundamentalmente, são esses os achados, deixa eu só pular aqui. E dentro desse sentido, da aplicação clínica, nós vamos falar isso um pouquinho também, várias associações médicas estão recomendando a abordagem espiritual. Aqui, a Associação Mundial de Psiquiatria publicou recentemente um posicionamento, um position statement, falando da necessidade de se abordar a religiosidade e a espiritualidade na vida dos pacientes. Ok? Esse position statement foi publicado originalmente em inglês, já está disponível em português, tá? No site da Associação Brasileira de Psiquiatria, também no site Religion and Psychiatry, que é o site da Associação Mundial de Psiquiatria da Seção de Religiosidade, também tem lá a versão em português. E o que ele diz, basicamente, nesse position statement, é que a religiosidade deve ser considerada na coleta da história do paciente, porque ela pode ter impacto positivo ou negativo, nós já vimos isso. Ela é um componente essencial no treinamento dos psiquiatras. Ela deve ser mais investigada, aplicações clínicas, aquilo que nós acabamos de comentar, o Jean Carlo trouxe isso. E a abordagem ser centrada na pessoa, não é eu impor a minha religiosidade sobre as pessoas, não é eu impor a minha crença religiosa ou antirreligiosa. Eu tenho que estar preocupado com o que importa para o paciente. Então, jamais proselitismo. A ideia é sempre o que importa para os pacientes. E mais, os profissionais de saúde devem ter abertura para trabalhar com as comunidades religiosas. Elas podem ser um foco muito importante de entrega de serviços de saúde, de rastreio, de suporte social, etc. Um exemplo clássico na área de saúde, por exemplo, as pastorais da infância. A Zilda Arnes, com a pastoral da infância, mobilizou milhares de voluntários católicos pelo Brasil e foi capaz de salvar a vida de milhares de crianças da desnutrição. Então, um exemplo claro de como isso pode ser integrado. Precisamos respeitar a religiosidade da equipe e disseminar a informação de modo imparcial. E esse é um dos objetivos fundamentais do CONUPS, de compartilhar isso, de gerar esse circular de informações. Queria muito agradecer, aqui tem o site do NUPS, o Facebook também do NUPS, estão sempre atualizando com eventos, atualizando com notícias e tudo mais. E dentro do esforço de educação continuada também, já vai fazer agora em maio, 4 anos da TV NUPS, que é um canal no YouTube bilíngue. Toda semana sai um vídeo novo sobre ciência, espiritualidade e saúde. Alguns dos principais autoridades no mundo nessa área estão aqui no canal. Só para a gente ter uma ideia aqui, o presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, professor de Cambridge, professor titular de psiquiatria da USP, ou seja, autoridades de várias partes do mundo. Vídeos curtos, 4, 5 minutos, com mensagens muito diretas e objetivas sobre espiritualidade, ciência e saúde. E embaixo de cada vídeo tem um link para saber mais, em que você pode querer se aprofundar e tudo mais. Então assinem, inscrevam, curtam. Nós estamos muito felizes, esse canal já foi visto em mais de 180 países pelo mundo.
né? Então a ideia realmente é porque nós temos conhecimento do maior canal do mundo de ciência, espiritualidade e saúde nesse sentido. Então fica aí a dica também. Então eu queria agradecer muito e agora a gente vai receber as perguntas de vocês. Muito obrigado.